Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso encontro semanal. É muito bom podermos estar reunidos novamente. Meu nome é Carlos. Hoje nós vamos conversar sobre a lei de causa e efeito. Mas antes de iniciarmos, gostaria de convidar a todos para que pudessem serenar o seu coração, a sua mente, se manter assim calmos e serenos, buscando a ligação com o plano superior, de forma a podermos refletir sobre aquilo que iremos conversar na tarde de hoje. E assim nós buscamos a ligação com o Pai, nosso Pai bondoso, de amor, de esperança, através da prece que Jesus nos ensinou, onde dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair ante as tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom podemos nos encontrar novamente. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Hoje nós vamos procurar refletir um pouquinho sobre a lei de causa e efeito. Num primeiro ponto, nós precisamos nos lembrar de algumas frases que nós já ouvimos. Aqui se faz, aqui se paga. Quem planta vento, colhe tempestade. Plantar é optativo, colher é obrigatório. E algo muito mais antigo que dizia: olho por olho, dente por dente. Essas frases, elas trazem um significado muito importante. Elas se referem a dizer que as nossas condutas trazem consequências. Elas estão dentro de um processo muito claro de que aquilo que nós fazemos reflete nos resultados que teremos dentro da nossa jornada. Mas isso é a lei de causa e efeito ou é a lei de ação e reação? Precisamos nos lembrar que a lei de ação e reação é uma lei física, lá escrita por Newton. E a lei de ação e reação, ela depende de dois corpos. Quais são esses corpos? Por exemplo, uma bola que é jogada na parede. Então são dois corpos, a bola e a parede. Mas se nós pensarmos nesse contexto, dá para perceber que a lei de ação e reação, ela tem uma diferença daquilo que se aplica ao espírito. Precisamos nos lembrar que a lei de causa e efeito, que é o que se aplica ao espírito, ela mantém uma relação muito clara nossa conosco. Então não são dois corpos, é apenas um corpo. Qual corpo? Não o físico, mas sim o corpo espiritual.
Se nos lembrarmos da essência do Espiritismo, do Espírito, nós vamos lembrar que a essência do Espírito são os sentimentos. Lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que é o Espírito? Pergunta 23. O Espírito é o princípio inteligente do universo. Então, quando nós começamos a olhar, a perceber esses conceitos, nós vamos notando que o Espírito se baseia na sua quantidade de vivência de sentimentos. Tanto que existe uma evolução espiritual que sai lá da fase muito próxima dos instintos e caminha para a angelitude, que é a fase dos sentimentos. Então, a lei de causa e efeito, ela se opera dentro desse contexto. Um espírito, um efeito, uma reação. E aí nós precisamos entender que, diferente da lei de ação e reação, em que uma bola bate na parede e volta, as consequências dos nossos atos, elas têm uma repercussão dentro da nossa evolução. Aquela evolução que muitas vezes nós já ouvimos. Ou se evolui pelo amor, ou se evolui pela dor. Essa lei de causa e efeito, ela é muito clara quando nós pegamos o modelo reencarnatório que o Espiritismo nos propõe. Afinal, é através desse modelo reencarnatório que nós podemos desenvolver os nossos sentimentos. É onde nós podemos, dentro daquilo que nós temos Jesus como nosso mestre e modelo, desenvolver a bondade, a caridade, o amor, o perdão, a amistosidade, compreensão. São diversos os sentimentos que o espírito pode ir construindo, aprendendo, vivenciando dentro da sua jornada terrena. E muitas vezes nós nos perguntamos, afinal, por que estamos aqui? Qual o motivo da nossa encarnação? Partindo de tudo isso que nós estamos conversando, nós começamos a perceber que o motivo da nossa encarnação, que é a evolução, é desenvolver esses valiosos sentimentos que muitas vezes já habitam dentro de nós, mas que nós não percebemos. O processo de evolução do espírito encarnado, se no processo de caminhada da encarnação ele desenvolver um sentimento plenamente, ele já será grandemente vitorioso. Se ele aceitar o seu irmão como ele é, se ele conseguir perdoar o algoz, se ele for caridoso com os outros, se o amor fizer parte dos pensamentos e sentimentos para com a vida, nós temos a certeza de que aproveitamos muito bem aquela encarnação. E qual sentimento que temos a desenvolver? É só percebemos qual é o defeito que mais nos atinge. Se somos intolerantes, a busca é pela tolerância. Se somos impacientes, a busca é pela paciente. Se somos magoados, a busca é pelo perdão. Se odiamos,
a busca é pelo amor. E cada vez mais que nós vamos buscando o autoconhecimento, nós vamos percebendo como nós somos, nós vamos notando como lidamos com as situações do mundo, nós vamos percebendo aquilo que precisamos melhorar. Aquilo que precisamos nos aprimorar. A vida, ela caminha no sentido de nos tornarmos mais felizes. Isso faz parte do que consta no livro dos Espíritos, no livro O Céu e o Inferno, e inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que por mais que não possamos ser inteiramente felizes, integralmente felizes aqui na Terra, cabe a nós, sim, procurarmos a felicidade. Procurarmos ser tão felizes quanto nos é possível. E para sermos felizes, realmente, precisamos ter uma mudança de sentimentos. Mudança essa que nasce com toda essa proposta de autoobservação de si mesmo, de autoconhecimento. Essa modificação de sentimentos, ela faz com que nós possamos exercitar aquilo que é a lição maior que Jesus nos deixou. O amar a Deus sobre todas as coisas. O amar ao próximo. E o amar a si mesmo. Procuremos, dentro do nosso dia a dia, perceber quais sentimentos precisamos melhorar. E procuremos nos lembrar que nós trazemos todos esses sentimentos dentro de nós. Afinal, se Deus é a inteligência suprema e o Espírito é o princípio da inteligência, significa que nós trazemos a essência divina em nós. Mas muitas vezes não percebemos o tanto que podemos fazer por nós e pelos outros. Modificando os nossos sentimentos, claro que acabamos modificando os nossos pensamentos. Modificando os nossos pensamentos, a consequência natural é que os nossos atos sejam diferentes. Isso é extremamente valioso. Sentir diferente, positivamente, produtivamente, pensar diferente, positivamente, produtivamente, consequentemente agir diferente. Esse é o processo de evolução. E tudo isso nasce nessa vontade de buscarmos viver de uma forma mais feliz. Quais as características da lei de causa e efeito? Primeiro, a lei de causa e efeito ela pode ser aliviada. Ou seja, não é porque nós cometemos uma conduta que demonstra uma falha sentimental muito grande que aquilo vai agir a ferro e fogo. Ela pode ser modificada, pode ser aliviada. A lei de causa e efeito não é punitiva, ela é educativa. É um processo que visa com que nós possamos nos conhecer, aprimorar, evoluir, sentir. Principalmente sentir. A lei de causa e efeito não é sofrimento. Se afinal a lei de causa e efeito envolve o único espírito e os sentimentos daquele espírito levam a uma consequência. Isso não é sofrer, é aprender. E sempre que nós aprendemos com revolta,
nós deixamos de aprender adequadamente. A lei de causa e efeito acontece também no bem. Não são poucas as vezes em que nós percebemos que as pessoas dizem assim, que Deus te abençoe, por um ato de bondade realizado, de caridade realizado. Isso gera, sim, um efeito do nosso ato, do nosso sentimento, gera um efeito positivo para nós. Pensar, sentir e fazer diferente. Há algumas coisas importantes que nós precisamos estar atentos na lei de causa e efeito. Uma das coisas muito importantes é não tentar ficar olhando para trás, para entender por que as coisas acontecem daquele jeito. Nesse sentido, precisamos entender claramente que o Espiritismo, enquanto promissor da atitude proativa, promissor da conduta baseada no livre-arbítrio, ele nos leva, assim como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas vezes as coisas que nos afetam hoje são coisas de hoje, não lá de trás. Então nós precisamos entender que não adianta tentar olhar o outro para perceber o que aconteceu no passado dele para saber o que ele vive hoje. O importante é buscar naquilo que nós vemos nas pessoas que estão ao nosso redor, o aprendizado que cada espírito vai ter. E principalmente, nesse aprendizado que o outro está tendo, notar se aquilo também não cabe a nós. Precisamos tomar cuidado também para não ficar deslumbrado com nossa vida. Muitas vezes, vejo pessoas que querem saber o que foram em vidas passadas. O que fui, o que deixei de ser. Mas a sabedoria divina é tão grande que o esquecimento do passado é uma dádiva na nossa caminhada. Principalmente por quê? Porque se não esquecêssemos o passado, não significa que nos lembraríamos só da última encarnação, mas nos lembraríamos de muitas encarnações. Isso seria uma loucura para o espírito. Então, para que nós possamos realmente aproveitar a lei de causa e efeito a nosso favor, precisamos sempre buscar o nosso processo de sentimentalização, de evolução, de caminhada no bem, de busca por momentos de convivência que nos permitam evoluir e crescer. Somos filhos de uma grande energia. Energia essa que é baseada no amor. Energia essa que nos preenche e nos permite notar claramente aonde nós vamos buscar a serenidade e a felicidade da nossa evolução. Há um momento em que nós precisamos dizer: preciso ser diferente. E quando nós chegamos nesse ponto em que nós dizemos: preciso ser diferente, é hora de olhar os nossos sentimentos e perceber aquilo que precisa ser mudado. Assim, no exercício do livre-arbítrio, nós também mudamos
as consequências dos nossos atos e sentimentos. É aquela frase: preciso ser diferente. Precisar ser diferente é ter a certeza de que nós vamos evoluir a cada momento no caminho do bem. Que possamos refletir nessa semana sobre a importância de não temer a lei de ação e reação, ou melhor, a lei de causa e efeito, mas sim confiar na lei de causa e efeito como modelo de aprendizado. Procuremos perceber quais os sentimentos que precisamos desenvolver. Procuremos notar no Evangelho de Jesus as lições necessárias para a nossa evolução. E que possamos, com tudo isso, sermos mais felizes, amando a Deus, amando ao próximo, como a nós mesmos, amando a nós mesmos. E assim, procuremos agora, agradecidos pela nossa reflexão de hoje, elevar os nossos sentimentos em ondas de pensamento, de vibração, que envolve todo o nosso planeta Terra, chegando a todos os lugares onde houver dor, tristeza, fome, guerra, onde houver choro e ranger de dentes. Vibremos por todos os doentes e hospitais, onde houver um leito de dor, os velhinhos em asilos ou no cantinho das casas, as crianças em creches, orfanatos, abrigos ou nas ruas, os jovens muitas vezes na rebeldia. Vibremos por todos aqueles que de algo necessitam. Aqueles que necessitam de um ombro amigo, de uma palavra, de um conforto. Aqueles que necessitam de Jesus. Vibremos por nós, dentro do nosso processo de evolução. Vibremos por todos os desencarnados, tendo a certeza do amparo de Deus a cada um deles. E assim, que nós possamos vibrar intensamente, para que possamos aproveitar a lei de ação, a lei de causa e efeito, a nosso benefício, percebendo os nossos sentimentos, modificando esses sentimentos e caminhando para a evolução. Desejo imensamente a todos uma ótima semana de muita paz, de muita luz. Meu grande abraço, fiquem com Deus e sejam felizes. Muito obrigado.